Fala pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre o Vladimir Putin, a pedido de uma inscrita, a Bela. Vou deixar o canal dela aí embaixo na descrição se vocês quiserem se inscrever. Ela pediu pra mim no vídeo da máfia russa para falar sobre a vida do Vladimir Putin, né? Dar uma explorada a mais, se ele era isso tudo mesmo. Aí eu fiz esse vídeo aqui completinho pra vocês, a gente vai desvendar um pouco o que é o Vladimir Putin. Aguarda aí que tá bem legal. O Putin, ele cresceu em um apartamento compartilhado em Leningrado, hoje São Petersburgo, uma cidade russa devastada pela Segunda Guerra Mundial. Ele é filho de um ex-comandante da Grande Guerra Patriótica, que a Grande Guerra Patriótica é o jeito que os russos, os soviéticos, chamam a Segunda Guerra Mundial. E ele é filho de uma sobrevivente do cerco de Leningrado, aquele cerco que durou de 1941 a 1944 durante a Segunda Guerra. O pequeno Vladimir Putin se divertia com filmes soviéticos de espionagem e já sonhava em trabalhar nos órgãos de defesa nacional desde pequeno. Aos 61 anos, Putin está no poder na Rússia desde 1999, quando assumiu interinamente a presidência depois que o presidente Boris Yeltsin renunciou ao cargo. Tipo, do nada. Ele também foi o primeiro-ministro em duas oportunidades, de 99 a 2000 e de 2008 a 2012, e já foi presidente do país de 2000 a 2008. Apesar de ter levado progresso econômico ao país, os seus governos sempre foram marcados por profundas e questionáveis reformas, diversas tensões com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Até assassinatos não esclarecidos de alguns de seus opositores políticos estiveram presentes no seu governo. Em 2011, quando anunciou que concorreria ao terceiro mandato, uma onda de protestos se instaurou nas principais cidades da Rússia. Mesmo assim, o Vladimir Putin foi reeleito e ele vai ficar no governo possivelmente de meios até 2036 ele está com possibilidade. Agora, como figura pública, Vladimir Putin ele sempre transmitiu essa imagem que a gente vê de um homem aventureiro, que ele é engajado em atividade perigosa, incomum e tal. Ele é praticamente formado em artes marciais, né? Ele é formado em judô, faixa preta. Ele é visto com frequência praticando atividades ao ar livre, além de fazer propaganda de esportes e de um modo saudável de vida dos russos. Como eu disse, nas artes marciais, ele é o político com os melhores resultados do mundo. Putin é mestre faixa azul de Sambo, que é uma arte marcial moderna de autodefesa sem armas, que é praticada por alguns personagens dos jogos Street Fighter. E também é faixa vermelha e faixa preta no judô, né? Putin teve uma ampla participação no desenvolvimento do esporte russo. Ele colaborou firmemente para fazer da cidade de Sochi a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Na vida militar, Putin já foi agente e chefe dos serviços secretos soviéticos e russo, né? Na KGB, ele esteve por 16 anos, foi oficial júnior, trabalhou no departamento investigativo, foi major de justiça, chefe do departamento de fronteiras e chegou a ser tenente-coronel. Putin se casou em 1985 com Ludmila Putina, ex-colega de universidade. Durante o seu casamento, houve rumores de que ele estaria envolvido com uma espiã alemã. Inclusive, ele teria deixado para trás uma criança junto com a mãe, né, que seria essa amante. Isso teria abalado a união entre Putin e Ludmila, sua esposa. Durante anos, os dois não eram mais vistos juntos. Em junho de 2013, anunciaram o divórcio ao vivo na televisão russa. A pensão para Ludmila não deve ser problema para Putin. Ele sempre foi muito rico, com diversas contas bancárias, imóveis, automóveis luxuosos e ações estatais. Estima-se que a sua fortuna
esteja nas casas dos 40 bilhões de dólares, isso no ano de 2018, o que faria de Putin uma das pessoas mais ricas da Europa. Ele teria construído essa riqueza por meio de ligações e negócios corruptos, uma mansão de 1 bilhão no Mar Negro. Em 2012, declarou uma renda de somente R$230 mil, levando líderes e oposições a questionarem algumas de suas posses, como 11 relógios de luxo, com valor estimado em $700 mil. Só que a gente não pode negar que durante algumas aparições públicas e entrevistas coletivas, anuais e em reuniões casuais, Putin produziu diversas gafes e bordões que ficaram conhecidos como, entre aspas, putinismo. Igual no dia que ele falou assim: no mínimo, um chefe de Estado deveria ter cérebro. Ele falou isso para Hillary Clinton, quando ele a acusou de não ter alma por ter sido um oficial da KGB. Outra frase muito famosa foi quando ele disse arrebentar na latrina, quando ele prometeu acabar com os terroristas e disse que faria isso com eles, até na latrina o cara ia perseguir. A frase, as orelhas de um asno morto. Isso é o que Putin daria para a Letônia, caso o país continuasse reivindicando o distrito de Pitalovsk, na fronteira com a Rússia. Um momento que ficou marcado também, graças à internet, do presidente Putin, aconteceu em 2017, no dia do aniversário do Vladimir. O presidente do Turcomenistão presenteou Putin com um cachorrinho, o pastor turcomano, da raça pastor turcomano. Ele é conhecido localmente lá na Turcomenistão como Alabai. Na imagem, o presidente russo ele parece se incomodar com a maneira que o presidente daquele país segurou o filhote, né? Ele levantou correndo assim para salvar o cachorro. Por tudo isso, mesmo não podendo ser chamado de o líder mais carismático do mundo, os russos não perdem a chance de brincar com o líder do país. Tem até uma curiosidade que anualmente a revista russa, me perdoa a pronúncia, Zvezda e Soviet, lança o calendário anual com imagens do Putin para ilustrar os 12 meses do ano. E ainda que ele tenha esse potencial de ser o pior inimigo que uma pessoa poderia ter, memes do presidente russo fazem sucesso na internet, principalmente no Twitter. Um dos mais conhecidos é uma montagem que fizeram do Putin sem camisa cavalgando o urso. Mas nem tudo são flores. A relação de Putin e os memes. Durante as manifestações a favor dos direitos LGBT na Rússia, um país extremamente conservador, uma ilustração com o rosto do Putin maquiado e com um arco-íris atrás se tornou o símbolo do momento. Poucos dias depois, a ilustração entrou para o arsenal de mais de 4.000 materiais extremistas que foram proibidos pelo Ministério da Justiça na Rússia. Então a gente fica em dúvida se o cara é um carismático, se o cara é um repressor. Tem alguns dados desse lado conservador e repressor dele. Uma das maiores críticas ao governo Vladimir Putin se dá justamente às suas posturas conservadoras, preconceituosas e até repressoras. Minorias com cada vez mais voz se esforçam para trazer à luz os atos do governo russo contra a democracia e os direitos humanos. Censura, perseguições políticas, repressão econômica e até processos penais são algumas das ferramentas utilizadas por Putin para silenciar a oposição. Com uma mídia controlada pelo governo, pouca coisa é divulgada oficialmente, o que torna essas ações ainda mais obscuras. Putin já chegou a comparar homossexuais a pedófilos e declarou em 2014 que a Rússia deveria se livrar da homossexualidade para aumentar a taxa de natalidade. Legislações específicas chegam a proibir na Rússia propagandas que envolvam homossexuais e pedófilos, colocando eles na mesma categoria. De todas as polêmicas do Putin, eu vou citar só umas últimas, né? As mais recentes.
como o envenenamento de um ex-espião, que era o espião russo Sergei Skripal e a filha Yulia, foram encontrados inconscientes em 4 de março em um banco em uma rua em Salisbury, no sul da Inglaterra, isso lá no ano de 2018. Após serem expostos a uma substância tóxica, as autoridades britânicas afirmam que na ação foi utilizada a substância Novichok, um agente que atua sobre o sistema nervoso produzido apenas em laboratórios militares russos. O governo de Vladimir Putin nega com veemência qualquer envolvimento no ataque. Skripal, coronel do Serviço Secreto Militar Russo condenado por alta traição, ficou hospitalizado por mais de 2 meses e em 2010 foi envolvido em uma troca de espiões e se mudou para a Inglaterra, onde recebeu refúgio. O incidente envolvendo Yulia e o pai desencadeou uma crise diplomática do Reino Unido com a Rússia. A premier britânica na época, Theresa May, determinou a expulsão de 23 diplomatas russos, medida que foi seguida pelos EUA e uma série de países europeus. 300 diplomatas russos, de cerca de 30 países, foram obrigados a voltar para casa. O clima permaneceu tenso e os ministros e a família real britânica não compareceram à Copa do Mundo de 2018. Outra polêmica é a tal influência russa nas eleições americanas, daquela que o Trump venceu. A Rússia ela está envolvida nisso, assim como o país teria interferido na eleição presidencial de 2016, que levou Trump à vitória. Trump manteve relações comerciais com a Rússia antes de se dedicar à vida política, mas sempre minimizou os seus laços com o país. Durante a campanha, hackers invadiram o e-mail do chefe da campanha da democrata Hillary Clinton, John Podesta. Os democratas chegaram a processar o Wikileaks, que divulgou os e-mails, e tal. A Rússia e a campanha de Trump sob a alegação de conspiração. Depois da posse de Trump, a suspeita continuou pairando no ar, A Casa Branca negou de todas as formas que a campanha de Trump tenha se aliado aos russos para interferir na eleição. Porém, de pouco a pouco, a mídia americana foi divulgando laços de pessoas próximas a Trump com a Rússia, como seu filho, Donald Trump Jr., que se encontrou com um advogado supostamente ligado ao governo russo, na época. Entre os suspeitos de participar do conluio com o então seu genro, Jared Kushner, o chefe da campanha, Paul Manafort, o procurador-geral do EUA, Jeff Sessions, o conselheiro de segurança nacional, e Michael Flynn, o ex-secretário de Estado, e Rex Tillerson, entre outros caras. A Casa Branca enfrentou uma verdadeira tormenta após Trump demitir o diretor do FBI, James Comey, que investigava a suposta interferência da Rússia na campanha. O procurador especial, Robert Mueller, continua investigando se houve conluio com os russos durante a campanha. Isso lá no ano de 2018. Pressionado, Trump anunciou nesse início de 2018 sanções contra a Rússia por sua ingerência na eleição presidencial e vários ciberataques, incluindo uma tentativa de penetrar o sistema de distribuição de energia norte-americano. Os russos validaram... Essa é uma nova polêmica, para vocês terem ideia do quanto é pesado. Os russos validaram por 77,92% dos votos a polêmica reforma constitucional que potencialmente autoriza Vladimir Putin a permanecer no poder até 2036. De acordo com a apuração final, divulgada na quinta-feira, dia 2 de julho, em um resultado classificado como uma mentira pela oposição, os russos validaram uma votação de que Vladimir Putin pode ficar no poder até 2036. A União Europeia pediu uma investigação sobre as denúncias de irregularidade durante a votação, dizendo que as alegações foram graves. A Comissão Eleitoral
anunciou que os votos contrários à reforma lançaram 21,27%. A taxa de participação no referendo foi de quase 65% do povo russo, embora muitos funcionários públicos e outros profissionais que recebem salário do governo tenham sido coagidos a participar da votação. A votação deveria ter acontecido em abril, mas foi adiada devido a essa nova pandemia, do coronavírus, para evitar um excesso de fluxo nas zonas eleitorais e não afetar a participação. A consulta aconteceu no dia 25 de junho, a 1º de julho desse ano. Não existiam dúvidas sobre o resultado do referendo, porque as reformas já haviam sido aprovadas pelo Poder Legislativo no início do ano. Só que o novo texto da Constituição já estava à venda até nas livrarias, para você ver como eles atualizaram isso rápido. O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, chamou a votação de enorme mentira e pediu a seus partidários uma mobilização nas eleições regionais de setembro. A União Europeia diz que as irregularidades como a coação de eleitores, a violação do voto secreto e as denúncias de violência policial contra jornalistas precisam ser investigadas. Entre as reformas constitucionais solicitadas por Putin, figura em especial uma que abre caminho para sua permanência no poder até 2036. Putin ele tem um mandato que vai até 2024, atualmente. Além da sua polêmica questões, as mudanças reformam algumas prerrogativas presidenciais, como as nomeações e demissões de juízes que ele faz. Também incluem outras medidas, como a inclusão na Constituição da fé de Deus e o matrimônio como instituição heterossexual. Também foram adicionados princípios sociais como a garantia do salário mínimo e a revisão das pensões de acordo com a inflação. Do ponto de vista jurídico, todo esse exercício é insano. E isso são palavras de Greg Yudin, sociólogo e professor da Escola de Ciências Sociais e Econômicas de Moscou. Só que, segundo ele, não é um procedimento sem sentido, porque a Rússia, sobre o poder de Putin, depende da aparência do apoio popular para conferir uma legitimidade às decisões que ele já tem tomado. É teatro, mas teatro é muito importante e bem interpretado. O sistema precisa exibir demonstrações de apoio público, mesmo quando não o possui. Essas são palavras desse cara, que é um professor da Escola de Ciências Sociais e Econômicas de Moscou. E ele finaliza a sua deixa: nesta votação está colocando as técnicas teatrais de Putin à prova. Então, galera, Putin é isso aí, é uma incógnita, principalmente para nós que não temos acesso a nada, pois a Rússia é um país fechado, entre aspas fechado, dominado pelo Putin há 20 anos, podendo ficar até 2036. Tirem suas próprias conclusões, eu só trouxe alguns fatos aqui para vocês. Obrigado por terem assistido e até a próxima.